E o nosso tema agora é Petrobras. A Federação Única dos Petroleiros pressiona a estatal para rebaixar o status da diretoria de compliance e governança. É aquela encarregada da prevenção dos casos de corrupção. Para a FUP, a Federação dos Petroleiros, a diretoria é um entulho da época da Lava Jato. Especialistas do setor de petróleo dizem que esse é mais um risco de retrocesso na gestão da Petrobras. Eu destaquei aqui alguns deles para a gente debater. O primeiro é a mudança na política de preços, é o que mais preocupa o mercado. Nesta semana, o presidente da companhia, Jean Paul Prats, defendeu o fim da paridade entre o preço no mercado local e o preço no mercado internacional e disse que não haverá o dogma do PPI. Vamos ouvir. Se lá embaixo, lá fora, o preço do petróleo diminuiu, portanto diminuiu para mim também em termos de insumo para as refinarias, eu tenho que corresponder isso ao preço para o consumidor final. Agora, eu não preciso necessariamente estar amarrado ao preço do importador, que é o meu principal concorrente. Ou seja, ao você não está mais praticando o PPI do jeito que era praticado. Paridade de importação não é o preço que a Petrobras deve praticar. Ponto. No início do ano, o Ministério de Minas e Energia já havia suspendido a venda de refinarias, contrariando um acordo selado com os órgãos de defesa da concorrência. A nova gestão também quer reduzir o montante de dividendos pagos aos acionistas para elevar os investimentos da empresa. O risco mais preocupante, no entanto, é o de loteamento político. Os sindicatos estão defendendo o rebaixamento da diretoria de compliance para uma gerência. Argumentam que são pagos altos salários, principalmente ao diretor da área de compliance, e os resultados são baixos. Para representantes dos acionistas minoritários, trata-se de um grave retrocesso. Prats é muito próximo dos sindicalistas. Questionado pela reportagem se apoiava a proposta, ele não respondeu. Vou trazer aqui de volta para participar do nosso debate o Caio Junqueira e o Creomar de Souza. Creomar, queria que você trouxesse um pouco para nós, nas suas conversas com o mercado, que tipo de receio você vê? A sua percepção com os seus clientes é que a Petrobras realmente sofre um risco concreto de retrocesso na sua estrutura? Raquel, essa é uma pergunta excelente. O que a gente tem verificado em termos de análise de risco político e regulatório e cenarizações sobre a Petrobras é um diagnóstico que me parece bastante claro hoje, né? Não há consenso no mundo político acerca de qual é a função da Petrobras. E aí isso faz com que a companhia tenha ciclos que são bastante curtos em termos de determinados direcionamentos. Se nós formos olhar para a última década, e essa é uma preocupação de todos aqueles que em determinado sentido dependem da Petrobras como um fornecedor de produtos ou serviços dentro das suas cadeias produtivas, nós tivemos uma abordagem durante o primeiro e o segundo governo Lula, uma abordagem que foi transicionando no primeiro e no segundo governo Dilma. No governo Temer, uma tentativa de atualização da forma como a companhia era gerida. No governo Bolsonaro, uma certa continuidade desse processo até a chegada do momento da eleição. E agora a gente tem um novo tipo de percepção. Ao fim do dia, leva a uma conclusão clara que, além de todos os outros dilemas que envolvam o custo Brasil, como uma certa insegurança jurídica, sobrecarga tributária e outros elementos, no caso específico da Petrobras, temos de maneira muito clara que não há consenso acerca do que se deve fazer com a companhia e de qual é a função da companhia dentro de uma lógica de Estado e dentro de uma lógica social. E isso é muito ruim, porque desvaloriza o ativo em determinado sentido e gera sempre essa percepção que, em termos de mercado, é muito negativa, que é de uma expectativa de degradação da lógica de gestão da empresa como um todo. Caio, o Creomar diz que a percepção que ele tem, não há consenso dentro do governo sobre o que fazer com a Petrobras. Você tem essa mesma percepção ou você acha que para o governo já está claro que ele quer uma mudança na rota da Petrobras? Não, eu vejo sim uma mudança. Eles consideram, de tudo que foi falado até na campanha e do que a gente tem visto,
considerar a Petrobras como um instrumento, vamos dizer assim, de política de desenvolvimento econômico do país, né? Essa é a tese, né? Estou dizendo em termos macro aqui. Logo, eles têm a avaliação que nesses 6 anos, eu coloco 6 anos desde o impeachment da Dilma e quando o Temer assumiu e buscou dar uma gestão mais de mercado, vamos dizer assim, da Petrobras, nesses 6 anos, né? Os 2 anos Temer mais os 4 anos do Bolsonaro. Agora volta-se a um modelo em que considera-se que a Petrobras é um instrumento, assim como Itaipu também, assim como outras estatais, são empresas para, de certa maneira, caminharem juntos com o Palácio do Planalto, com a equipe econômica, formuladoras, vamos dizer assim, de políticas de desenvolvimento. Agora, isso é a tese. Para você fazer isso na prática, e você que cobre Petrobras muito melhor do que eu, Raquel, sabe que a prática, você colocar uma teoria, uma tese dessa, um ideário desse, na prática, já foi colocado no passado e a gente sabe no que resultou. Felipe, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, ele fez, na prática, uma imensa mudança na lei das estatais. Ele permitiu, com uma liminar, que as empresas estatais colocassem nos seus conselhos e nas suas diretorias uma série de pessoas com vinculações a cargos políticos. Isso deve estar sendo feito pelas assembleias, né, durante essas semanas que estão acontecendo, aí, essas indicações devem estar ocorrendo. Quando a gente questiona membros do governo, e o ministro Fernando Haddad, até na entrevista que deu para nós aqui na CNN, deu exatamente essa resposta sobre a mudança na lei das estatais, o que eles nos dizem não, a lei é muito engessada e o que mais importa é a governança das companhias. Só que agora a gente está vendo uma tentativa dos sindicatos, que a gente ainda não sabe se o presidente Jean Paul endossa, mas ele não me deu uma resposta, eu questionei e não veio uma resposta, na governança. E aí vai mudar a lei e também vai enfraquecer a governança? É exatamente isso que o PT quer, que o PT quer retomar o controle sobre tudo aquilo que ele controlava nos governos passados, e locais onde se colocaram algumas travas para que o partido exerça novamente o controle. Veja que a Eletrobras passou por um processo de venda, de privatização do Congresso Nacional. Lula está aí atacando tudo isso, quer retomar também o controle da Eletrobras, onde havia ingerência política, a gente conhece, tem fontes, pessoas que trabalhavam lá na época do governo do PT. O Banco Central, com a sua autonomia, a autoridade monetária, está sendo atacado o tempo todo pela gestão do Roberto Campos Neto. O PT gostaria de que não houvesse essa autonomia, de que ele controlasse para poder baixar os juros, que está alto a 13,75%, que foi um patamar que chegou ainda no governo Bolsonaro também, não é inédito, não foi de propósito contra o governo Lula. O COAF, o Centro de Controle de Atividades Financeiras, que no governo Bolsonaro saiu do Ministério da Justiça, foi para o Ministério da Economia, depois jogaram para o Banco Central. Como o Banco Central é independente, tem uma turma que está defendendo que ele permaneça lá justamente para que não haja ingerência política, mas o PT já está trazendo para o Ministério da Fazenda. Agora você afrouxa a lei das estatais, pode distribuir nesse toma lá da cá mais 587 cargos entre diretoria, conselho de administração, e você ainda tem sindicalistas que sempre foram ligados ao partido, fazendo uma pressão contra o compliance da Petrobras. E a gente sabe que depois da lei das estatais, diminuindo a ingerência política, não houve mais escândalos de corrupção, os resultados foram positivos. A discussão agora é o tamanho do lucro exorbitante da Petrobras, atacado tanto pelo Bolsonaro quanto pelo PT, pela Gleisi Hoffmann. Então, são mudanças que poderiam vir para o bem do Brasil, mas que eles querem desmantelar. E aí, é claro que a gente tem um histórico, mas como eles dizem que não aconteceu nada, a crise econômica é culpa do mercado internacional ou da oposição. Os escândalos de corrupção é tudo uma mentira inventada pela Lava Jato. Então, por que não voltar ao que era antes? Mas a sociedade precisa ficar atenta. Crelmar, com essa mudança na prática da lei das estatais pelo STF, como você avalia? Você enxerga como um retrocesso institucional? Isso não foi debatido no Congresso? Como que isso está caindo para o mercado, para os analistas?
Raquel, em determinado sentido, o que a gente tem visto aí, e eu creio que nisso tem alguns elementos que foram tocados tanto pela fala do Caio como pela fala do Felipe durante esse nosso debate hoje. Nós temos visto um movimento que, em determinado sentido, é capitaneado pelo Partido dos Trabalhadores, porque é quem possui a presidência da República nesse exato momento, mas que não interessa apenas ao Partido dos Trabalhadores. O que eu estou querendo dizer? Pelo menos aí nos últimos 7, 8 anos, aconteceu um movimento muito consistente, né, a partir do impeachment da Dilma Rousseff, sobretudo, de que determinadas estruturas econômicas foram sendo blindadas da política. Isso quer dizer, autonomia do Banco Central, teto de gastos, né, a lei das estatais, os processos de quarentena quando os indivíduos saíam do governo para retornarem ao mercado. Tudo isso tinha como uma grande significância o quê? Uma percepção de atores importantes do PIB brasileiro de que a política atrapalhava mais do que ajudava na condução e na construção de um crescimento econômico. Ora, à medida que, em determinado sentido, para muitos atores políticos em Brasília, tanto da situação quanto da oposição no Congresso, e a gente sabe que isso é um pouco mais fluido, né? E se eu falar alguma bobagem, com certeza o Caio, que conhece muito de Brasília, já me corrige de pronto. Há uma percepção de forças congressuais que a derrubada de algumas dessas barreiras e espaços, e a gente pode colocar aqui nesse mesmo colchão de elementos a questão das agências reguladoras, tem como objetivo final recolocar nas mãos do sistema político o controle sobre algumas agendas econômicas, porque políticos precisam de dinheiro e de espaços que deem a eles dinheiro para fazerem política pública. Então, isso me parece que é um movimento que não envolve só o Partido dos Trabalhadores, ele envolve atores políticos e o sistema político como um todo, e, obviamente, né, Raquel, quando a gente está falando de variáveis de risco político, tudo aquilo que muda uma regra do jogo estabelecida, que dava uma determinada transparência para uma lógica de negócios, é sempre visto com muita cautela e alguma preocupação por forças de mercado. Os políticos precisam de dinheiro para fazer política pública. O problema é quando o dinheiro não vai para a política pública. Eu ia complementar justamente que é para fazer política privada também, né? E, obviamente, não é só o PT que tem interesse. Quando a gente fala em 587 cargos, você tem o Centrão lá fazendo de tudo para que isso aconteça, para que ele possa ter justamente os seus representantes, os seus caciques no controle de estatais com orçamentos bilionários.